Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História, iniciando aí o PET número 5, estamos na semana 1, né? Essa aula é para os 8º anos do ensino fundamental e o tema dessa aula está aqui do lado, Guerras de Independência e Confederação do Equador, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre o processo de independência do Brasil e agora nós vamos falar como que começou aí o primeiro reinado, né? Então é o início do primeiro reinado ali, quando a independência ainda precisava ser consolidada, né? Então a consolidação aí da independência e nós vamos começar então falando um pouquinho sobre como que se deu todo esse processo, que não foi um processo pacífico, né? A gente acha que não teve guerra no Brasil, que não sei, né? E aí a gente, quando vai estudar a história, percebe aí que o processo de independência do Brasil não foi assim tão fácil. A gente teve focos de resistência, sim, né? E aliás, esse é o tema então da nossa aula, primeiro reinado, guerras de independência e Confederação do Equador. Foi um movimento que aconteceu também ali na região do Nordeste que nós vamos estudar. Então vamos começar, né? Observando a imagem abaixo, a imagem ao lado aqui, né? Vocês acham que o processo de independência do Brasil foi um processo pacífico, né? Ou ele sofreu resistência de setores da população que não concordavam aí com esse rompimento de laços entre o Brasil e a metrópole, né, Portugal no caso, né? Na aula de hoje, então, nós vamos tentar responder essas questões. E aí temos uma imagem aqui, né, uma pintura, um óleo sobre tela, mostrando aí uma das mais importantes aí batalhas dessas guerras de independência, desses movimentos de resistência, né, que foi a Batalha de Genipapo, que nós vamos estudar um pouquinho na aula de hoje, certo? Então, já vamos começar aí falando que não, o processo de independência do Brasil ele não foi um processo pacífico, né? Ao contrário do que as imagens aí sobre a independência do Brasil, né, o Grito do Ipiranga, essa imagem aqui do lado que nós já vimos nas aulas anteriores, elas passam a ideia de que foi tudo pacífico, né, que Dom Pedro foi lá às margens do Rio Ipiranga, tirou a espada e gritou independência ou morte, e que foi tudo bem, né, e no dia seguinte o Brasil inteiro estava unido, independente. Não, não foi bem assim, né? Nós vimos que, na verdade, esse processo na aula passada, nós vimos que o processo de independência ele é bem diferente aí do que essas pinturas, né, que foram feitas tempos depois, costumam passar a ideia de que foi um processo pacífico, que o povo estava ali do lado do Dom Pedro I e tal. Nós vamos ver que não foi bem assim, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ele era colônia de Portugal, né? Então ele era território português e grande parte da população que vivia aqui no Brasil eram portugueses, portugueses que tinham vindo lá de Portugal para o Brasil para tentar uma vida nova aqui, né? E grande parte desse contingente populacional eram militares, ou eram comerciantes, né? Ou eram funcionários públicos da coroa portuguesa, né? Então a gente tinha um grupo grande aí de portugueses que viviam aqui, que eram contrários à independência, né? Principalmente os comerciantes, né? Qual que era o interesse dos comerciantes? Os comerciantes eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, né? Porque aí, agora a gente estava tendo ali nos portos, desde a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas, né? Quando Dom João VI veio para cá em 1808, nós tivemos então a presença de comerciantes ingleses aqui, agora fazendo comércio com o Brasil, né, trazendo produtos ingleses, comprando produtos brasileiros também, e aí esse interesse aí entrava em choque com os portugueses, né, os comerciantes portugueses, quando o Brasil era colônia, né, tinha lá o exclusivo metropolitano, tinha o exclusivo colonial, de comércio, né, aonde nós chamamos de pacto colonial, em que todos os produtos que fossem comercializados pela colônia tinham que ser comprados de comerciantes portugueses, né? Então os comerciantes portugueses não estavam muito afim, queria que o Brasil voltasse aí nessa condição de colônia, seria lucrativo para ele. Outros grupos aí que não eram favoráveis à independência eram os funcionários públicos, né? Os funcionários administrativos ligados à coroa portuguesa e também os militares portugueses que estavam aqui para defender a coroa portuguesa, né? E não os interesses aí locais, tá? Então a gente vai ter esses grupos que vão fazer uma espécie de resistência, um movimento de resistência à independência do Brasil, ao rompimento de laços que aconteceu entre o Brasil e Portugal no dia 7 de setembro de 1822, que nós já estudamos aí nas aulas anteriores, certo? Mas o que aconteceu então? Esses movimentos eles vão acontecer principalmente no norte e no nordeste brasileiro, tá? E também lá no sul, na região da Cisplatina, tá? Vão ser os principais movimentos. São vários movimentos, tá? E nós chamamos esses movimentos de guerras de independência, tá? São pequenas rebeliões ali, né, de pessoas que não eram que eram contrárias
a independência do Brasil. E para combater esses grupos, né, nesse primeiro momento aí pós-independência, Dom Pedro, né, o então imperador do Brasil, teve que agir com rapidez, né, teve que agir com agilidade aí para, né, não correr o risco de ou o Brasil, né, não conseguir se tornar independente, ou então que o território se fragmentasse, né, porque nós tivemos lá, quando a família real veio para cá em 1808, e nós vimos isso nas aulas passadas, o centro aqui administrativo do Império Português ficou na capital, que era o Rio de Janeiro, né? Então aquelas regiões ali próximas do Rio de Janeiro, né? São Paulo, também um pedaço de Minas Gerais ali, essas regiões ali, elas ainda estavam lucrando, elas estavam interessadas que ali se tornou o centro do Império Português e o centro do Brasil também, né? As elites locais, que foram aí agentes no processo de independência do Brasil, estavam interessados ali que ali se tornasse o centro desse novo país. Mas o norte, o nordeste brasileiro, né, tinha ficado se sentindo um pouco abandonado, né? Tinha a crise do açúcar, nós já vimos tudo isso aí, a crise do sistema colonial, e aqueles setores ficaram abandonados, principalmente setores do exército que estavam ligados aí com a defesa da coroa portuguesa, né? Então, Dom Pedro teve que agir rapidamente. Então, essas rebeliões, essas guerras de independência que nós chamamos, elas vão acontecer, principalmente na Bahia, ali vai ter um movimento importante na Bahia, mas vai ter um movimento importante também ali no Maranhão, no Piauí, no Pará e no Ceará, né? E também lá no sul do Brasil, né? Na região ali da Cisplatina, que estava ali em disputa ainda, né? Dom João VI conquistou aquela região ali, mas estava em disputa, né? Se ele fazia parte do Brasil, se ia ser um país independente, se ia fazer parte da região da Argentina ali, né? Então essas regiões aí não aceitaram muito bem a independência do Brasil, né? E tiveram movimentos que aconteceram ali. Para combater esses movimentos, as chamadas guerras de independência, Dom Pedro teve que contar com auxílio de mercenários. Por quê? Porque o Brasil tinha acabado de ser fundado, os militares que existiam aqui, eles estavam ligados à coroa portuguesa, então não tinha um exército brasileiro ainda, não tinha um exército do Império Brasileiro. Então ele teve que contratar aí mão de obra, contratar mercenários, né? Mercenários ingleses e franceses também, mas principalmente ingleses, para coordenar ali as tropas e fazer com que esses movimentos de resistência contra a independência fossem derrotados, tá? Nós temos aqui a imagem do Thomas Cochrane, né, que foi um dos mercenários, né, o Lord Cochrane, ele foi um dos mercenários, ele foi um desses ingleses que foram contratados para defender o Império Brasileiro, para defender a independência do Brasil, tá? Então nós tivemos esse movimento aí acontecendo também no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as guerras de independência, vamos falar de um movimento importante que é a Batalha de Genipapo, que lá no PET, né, tem uma aula lá que fala, essa aula fala bastante sobre essa batalha, essa importante batalha. Foi uma das importantes batalhas das guerras de independência e foi uma das mais violentas, né? O que foi a Batalha de Genipapo? Os militares ali e os funcionários públicos da região do Nordeste brasileiro, ali no Piauí, no Ceará, eles não aceitaram a independência, né? E começaram um movimento que contra aí a independência de resistência, né? E aí ali às margens do rio Genipapo, no Piauí, né, acontece ali então uma batalha, né, entre esses militares aí ligados à coroa portuguesa, que eram contra a independência, e a população local ali que era a favor da independência, tá? Então foi um movimento aí, não em tropas militares, né? Mas sim um movimento das pessoas comuns, né? Dos maranhenses ali, dos cearenses, né? Dos piauienses, que lutaram contra essas tropas portuguesas que desejavam manter a região ali sobre o domínio português, né, e separar o Brasil, né. A Batalha de Genipapo, ela acontece então em 1823 e ela é importante porque essas tropas, né, essa população que se reuniu ali, lutou com tanta força contra essas tropas portuguesas que o Brasil ele não se fragmentou, não dividiu. Aquela região do Nordeste não se separou do Brasil, continuou sendo uma coisa só. Tá? Então a Batalha de Genipapo ela é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro, tá? Porque os brasileiros eles não lutaram com as armas tradicionais do exército, porque eram camponeses, eram pessoas que viviam ali na região e lutaram com foice, com facão, com machado, né, com um pedaço de pau, com porretes e tal, contra aí o exército português, que era assim treinado. Mas como essa população aí ela era bastante
numerosa, né, eles acabaram cansando as tropas portuguesas, elas viram que eles iam sofrer mais resistência. Então, apesar de os portugueses terem vencido essa batalha, né, eles foram os vencedores na luta contra esses camponeses e morreram várias pessoas ali nesse conflito, né, com facão, com foice, né, imagina que quão sangrento foi essa batalha. Apesar da vitória da tropa portuguesa, eles tiveram que recuar, né, eles tiveram que mudar a sua trajetória ali. E aí eles vão acabar desistindo aí e indo embora para Portugal depois, né? Foram deportados. O governador da província, que é esse funcionário, né, público que resistiu ali ao movimento de independência, também foi deportado, né? Então, enfim, essa batalha de Jenipapo, apesar da derrota dos brasileiros, ela foi uma importante batalha, porque mostrou que as tropas portuguesas iam sofrer resistência, inclusive da população, e aí manteve então essa unidade territorial, não se fragmentou o território, principalmente o Nordeste brasileiro ali, continuou fazendo parte então do Império Brasileiro. Outro importante movimento aconteceu já em 1824, que foi a Confederação do Equador. Esse já é um movimento mais estudado, um movimento com mais informações, né? A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário e emancipacionista de cunho republicano e separatista entre os liberais e os monarquistas ocorrido no Nordeste brasileiro de 1824. Está errada a data aqui no slide, depois eu vou corrigir, tá? Nesse momento aí as tropas do Brasil elas estavam divididas em dois grupos, os liberais, que desejavam o fim da escravidão, que desejavam que o Brasil se tornasse uma república, influenciado por aquelas ideias lá do iluminismo, aquelas ideias das independências da América que estavam acontecendo, né, a própria independência dos Estados Unidos e outros movimentos que estavam acontecendo aqui. Eles queriam que o Nordeste deixasse de ser uma monarquia, porque o Brasil virou independente, mas continuou sendo uma monarquia, né? Não se tornou uma república, como aconteceu nos países vizinhos. Nós vimos os movimentos de independência da América Espanhola, né? O Brasil se tornou uma monarquia, né? Com um monarca português, né? O Dom Pedro I era português, né? Mas ele se tornou o primeiro imperador brasileiro. E aí você tinha grupos aí, principalmente lá no Nordeste, que eram contrários a isso, influenciados por essas ideias do iluminismo, tal, queriam que o Brasil se tornasse uma república, né? Uma república separada ali. E aí se juntaram esses grupos e eles fizeram então esse movimento chamado de Confederação do Equador lá no Nordeste em 1824, tá? Contra essas forças nós tínhamos também os conservadores, né? Que queriam que o governo tivesse centralizado lá nas mãos do Dom Pedro, do imperador Dom Pedro, e que permanecesse uma monarquia, com escravidão, com tudo isso, tá? Então, esses revolucionários aí, né, da Confederação do Equador, eles fizeram manifestos, eles fizeram panfletos, distribuíram para a população e tal, e conseguiram aí uma adesão da população aí rapidamente, né, com essas novas ideias, e os líderes foram o Cipriano Barata e o Frei Canecas, né, que eram o Frei Caneca era um religioso, né, e eles eram lideranças ali intelectuais que tinham toda essa influência aí do iluminismo e sabiam o que estava acontecendo na América Latina, né, e que vão fazer então esses manifestos e vão espalhar para o povo aí esses ideais republicanos, queriam que o Brasil se tornasse uma república com o fim do escravismo, né, e com todas essas questões aí que nós colocamos lá de influência liberal, né. E eles vão então conclamar o povo para fazer uma revolução, vão conseguir aí tomar o poder ali na província de Pernambuco, tá? Depois vão espalhar o movimento para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para o Piauí, para a Paraíba, e aí junto aí essa comunidade aí, esse grupo no Nordeste brasileiro se tornou um governo, né? Um governo republicano chamado de Confederação do Equador, tá? Esse movimento ele foi reprimido, inclusive, pelas tropas lá dos mercenários, aquele Lord Cochrane lá que eu mostrei para vocês. Ele foi um dos responsáveis que comandou o exército aí, a mando de Dom Pedro I, para combater esse movimento e manter aí o Brasil como uma monarquia e como uma unidade, como um império, tá? Esse movimento então ele foi reprimido violentamente, seus principais líderes foram presos, alguns deles foram executados. Nós temos aqui a imagem da execução do Frei Caneca, né, esse líder religioso aí. Então os principais revoltosos foram presos, executados, né, e esse movimento então chegou ao fim, tá? Nós temos aqui algumas imagens, né? Ali um manifesto, um dos manifestos que foram impressos e espalhados aí por esses revoltosos. Aqui a bandeira do movimento, né? Então o manifesto foi feito pelo Manuel Carvalho
Paz de Andrade, um dos líderes ali de Pernambuco, né? Ele era o presidente da província de Pernambuco, que vai pedir aí a união de todos os brasileiros para que o Brasil se tornasse então uma república e não um império, tá? Esse manifesto, como eu falei para vocês, esse movimento, né, a Confederação do Equador, ele foi então reprimido pelo exército a mando de Dom Pedro I, com aqueles mercenários que nós já vimos aí, tá? Então, só para vocês, essa aula é só para vocês verem que o início do Império Brasileiro ele não foi aquelas mil maravilhas, não foi um início pacífico, nós tivemos movimentos de resistência e esse movimento de resistência aí, esses movimentos de resistência foram combatidos aí com a ajuda de mercenários, né? Mostrando que então essas guerras de independência e a Confederação do Equador foram então movimentos que eram contrários à independência do Brasil, tá? De setores ligados aí ou ao exército ou aquelas forças portuguesas, ou então, né, como foi o caso da Confederação do Equador, setores influenciados que eram contra a ideia de a monarquia, né? Queriam que o Brasil fosse uma república, né, inspirados lá na Revolução Francesa e naqueles ideais iluministas, né, e as independências aqui da América Latina, conforme nós já estudamos, certo? Então é isso, turma, vamos finalizar a nossa aula, iniciamos o PET número 5, façam as atividades do PET, tá? E aí, semana que vem a gente volta, continuando aí o primeiro reinado, tá? Finalizando nossa aula por aqui, não se esqueçam de entrar lá no nosso canal, tá? Inscrevam-se lá no nosso canal, curta o vídeo, faça as atividades do PET. Semana que vem a gente volta com mais aulas para vocês. Um abraço.